Eu orei para o meu esposo durante 14 anos, mas 14 anos também foi o tempo que Deus esperou por mim. Ali eu entendi que Deus fazia tudo por mim. Por que não se entregar a Deus, esse Deus tão maravilhoso? Depois de toda aquela situação que nós passamos, o que eu podia fazer era orar. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Pagar para ver. A minha história com Deus e com a Igreja Adventista começou num bar. Você acredita? Eu tinha 11 anos de idade quando o vizinho da minha família, que era adventista, entrou num bar e encontrou meu pai bebendo. Eles começaram a conversar e ele falou de Jesus para o meu pai. Nós começamos a estudar a Bíblia com ele e nossa família se batizou. Daí eu fui morar no lar de meninas da Golden Cross em Hortolândia. Eu estudei na Escola Adventista em São Paulo, 4 anos, e depois no IAP, no Paraná, em Maringá. Eu voltei para Minas e fiquei fora da igreja durante 14 anos. Mas a semente que foi plantada no meu coração de menina, ela criou raízes. Em 2007 eu conheci o Sérgio e a gente se casou. Sem mais nem menos, eu comecei a sonhar que estava voltando para o colégio interno. Esse sonho se repetia diariamente. Daí eu disse, amor, acho que Deus está me chamando para voltar para a igreja. E convidei ele, falei, bem, vamos comigo para você me dar força. Então ele foi comigo, nós achamos a igreja, assistimos o culto, mas depois eu não tive forças para voltar. A minha história de compromisso com Deus começa numa delegacia. Foi acusado de uma coisa que eu não fiz. Nessa época eu já tinha voltado para a igreja e eu estava participando de uma vigília de oração. Quando eu recebi a ligação do meu cunhado, ele me disse que eu precisava do dinheiro para pagar a fiança. Mas se a fiança não fosse paga naquela noite, o Sérgio seria transferido para a penitenciária e ficaria 40 dias sem comunicação. Naquele momento eu fiquei desesperada e eu ouvi uma voz que dizia para mim, liga para a Neuza, que ela tem esse dinheiro lá. Eu liguei e expliquei a situação para ela e ela disse que eu podia buscar o dinheiro. Eu consegui pagar a fiança e voltei para casa com o Sérgio. No dia seguinte, quando eu fui devolver o dinheiro, ela me falou que aquele dinheiro estava separado para ela pagar um funcionário. E era exatamente a quantia que eu precisava. Ali eu entendi que Deus fazia tudo por mim. E eu pensei, por que não se entregar a Deus, esse Deus tão maravilhoso, glorioso? Hoje eu sou um servo de Deus. Quando tudo isso aconteceu, eu estava muito envolvida com as coisas da igreja e acabei deixando meu esposo em segundo plano. Então eu fiz um propósito com Deus de orar durante 40 dias. E na metade desse propósito de oração, Deus falou para mim que eu estava agindo errado, que eu precisava incluir o meu esposo em todas as programações da igreja que eu fosse participar. Quando eu terminei o meu propósito de oração, eu recebi o convite do pastor Paulo para fazer parte da equipe distrital de mordomia. Pois bem, eu disse ao pastor que eu aceitava, mas com uma condição, que o meu esposo fizesse parte da equipe. O pastor Paulo falou assim, ó irmã, não é costume nosso da igreja colocar um membro que não é batizado para participar de nenhum cargo da igreja, principalmente de mordomia. Mas ele falou assim, ó, vamos pagar para ver, vamos colocar o Sérgio e aí vamos ver o que vai acontecer. O meu marido já era adventista há muito tempo. O batismo foi tanto a confirmação da decisão do Sérgio de ser discípulo de Cristo, como a confirmação de que Deus ouve e atende às nossas orações. Eu orei para o meu esposo durante 14 anos, mas 14 anos também foi o tempo que Deus esperou por mim. Nunca desista de orar pelas pessoas que você ama, mas também traga sua família para trabalhar para Deus, porque para nós é um privilégio estarmos na presença de Deus e trabalhar para Ele. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede.
Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.